E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero nesse vídeo falar acerca das duas testemunhas e também falar sobre Elias. Será que Elias morreu? Será que Elias não morreu? Vamos ver na Bíblia. Será que a Bíblia tem essa resposta? Vamos dar uma olhada sem mais delongas e depois a gente fala sobre a questão das duas testemunhas, tá? Mas eu quero primeiro mostrar aqui a respeito de Elias. Será que Elias morreu ou não? Vamos ver aqui nas Escrituras. Vamos lá, olha só. 2 Reis, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Assim, pois, morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão, filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Então você observe bem esse detalhe aqui, olha só. Elias profetizou que Acasias iria morrer, Jorão passaria a reinar no seu lugar, e isto aconteceu no segundo ano de Jeorão. Por que eles estão falando isso? Porque um é o rei de Israel, o outro, né, é o rei de Judá. Então você observa aqui, ó, Jorão, filho de Acabe, ele passa a reinar no segundo ano de Jeorão. Aqui está Jorão também, mas é Jeorão, tá? Filho de Jeosafá. Então, o que acontece aqui nesse momento? Quando Acasias ele morre, o filho de Acabe, Jorão, passa a reinar e esses dois reis ficam paralelos um com o outro. Tanto Jorão quanto Jeorão, eles reinam juntos, tá? Jorão e Jeorão, eles passam a reinar juntos, ok? Então, vamos ler de novo agora, ó. Assim, pois, morreu Acasias, conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano segundo de Jeorão. Expliquei ali em cima por quê no ano segundo de Jeorão, né? Então, são os dois reis ali reinando paralelamente. Filho de Jeosafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Neste ínterim, o que acontece? 2 Reis, capítulo 17, capítulo 1, versículo 17, 17 é o último versículo de 2 Reis, capítulo 1. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, vai contar a história do arrebatamento de Elias. Ó. Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Então, no versículo anterior de 2 Reis 1,17, Acasias morre. No capítulo seguinte, ocorre de Elias ser elevado ao céu. No capítulo 3, no versículo 1, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá. Ah, por que 18º ano de Jeosafá? Porque Jeosafá, né, ele está reinando junto com Jeorão, tá? Aqui no caso, Jorão, ele passa a reinar com a morte de Acasias. Neste caso, não. Jeosafá passa a reinar junto com Jeorão. Então, é no 18º ano do reinado de Jeosafá. Josafá não tinha morrido, mas já tinha colocado Jeorão como se fosse um co-reinado junto com ele. Tá? Então, quem dava as palavras ali era Jeorão a partir do segundo ano. Do segundo ano não, né? Já faziam já 2 anos já que ele é que dava colocava as rédeas, né, lá em Judá. Mas Josafá já estava lá reinando, não tinha morrido, mas tinha colocado ele para ser um co-rei ali com ele. Tá? Estava co-reinando ali com ele. Perfeito? Por isso que é o 18º ano de Josafá e o segundo de Jeorão. Perfeito? Então, explicada essa questão, tá? Vamos avançar. O que acontece? Em 2 Crônicas, no capítulo 21, versículo 12, olha o que diz o texto. Então lhe veio um escrito para quem? Para Jeorão, tá? Aquele que estava reinando lá
no, no, no seu segundo ano. Se lembra? Ó, então veio um escrito da parte de Elias. Lembra que Elias, ele já tinha subido ao céu, tá? Ele já tinha subido ao céu. E Jeorão estava no seu segundo ano. Perfeito? Vai gravando isso daí, tá? Jeorão está no seu segundo ano ainda, quando Jorão ele toma posse do reino. Jorão toma posse do reino no segundo ano de Jeorão, e é exatamente nesse mesmo período que Elias é elevado no redemoinho, ao céu, como diz o texto, tá? E aí, ó, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, o que diz? Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então você percebe que Elias estava aqui, tá? Em Israel, e agora ele começa a fazer um trabalho em Judá. Perfeito? Agora, você pode me dizer, não, ele poderia ter escrito essa carta, né, no primeiro ano, né, de Jorão, ou naquele mesmo momento que Jorão estava ali, né? Vamos ver, então, vamos ver se essa informação confere, olha só. E sucedeu, está no mesmo capítulo, ó, capítulo 21, 12, agora vai desenrolar tudo que está escrito na carta, né? E aí no versículo 19 vai dizer, ó, e sucedeu que depois de muito tempo, que muito tempo? Ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença e morreu daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Então, ele recebe a carta, 2 anos depois, ele morre, certo? Jeorão morre. E no versículo 20 diz assim, era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar descer saudades e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ou seja, ele reinou 8 anos. Perfeito? Ele reinou 8 anos. No segundo ano, Elias foi arrebatado. E aí, neste ínterim, para onde Elias foi? Porque 2 anos depois dele morrer, né, ele recebe uma carta. 2 anos depois dele morrer, ele recebe uma carta, o que significa exatamente isso daqui, ó. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, primeiro, Jorão começa a reinar no segundo ano de reinado de Jeorão, quando ele tinha 32 anos. Segundo, nesse mesmo ano, Elias é arrebatado. Terceiro, 5 anos depois, no 6º ano do seu reinado, Jeorão recebe a carta de Elias. 5 anos depois. Ele foi arrebatado no segundo ano do seu reinado. 5 anos depois, né, ele recebe uma carta. 2 anos depois de receber a carta, Jeorão morre no seu 8º ano de reinado. Ou seja, né, a carta que ele recebeu era uma carta que foi 5 anos depois dele ter sido arrebatado. Não existe nenhuma possibilidade de ter sido antes disso, tá? Porque ele é arrebatado no segundo ano do reinado de Jeorão, e Jeorão morre no 8º ano do seu reinado, e Jeorão ele recebe essa carta 2 anos antes dele morrer. Então tem que ser nesse íntere aqui, ó, de 5 anos, tá? Então 5 anos depois ele recebe essa carta de Elias. E aí você pode fazer diversas conjecturas, tipo, ele recebeu a carta 5 anos depois que ele recebeu, não sei o quê. Vamos ver como que os profetas entendiam essa questão da transladação. Vamos lá. Ó. Transferências de um local para o outro numa época que não havia ainda meios de transportes tão rápidos como temos hoje, como os aviões,
não era uma novidade na vida de Elias e nem nas páginas da Bíblia. Veja como a Bíblia fala disso. Ó. 1 Reis, capítulo 8, 7, capítulo 18, versículo 7 e 9, perdão, e 11 e 12. Vamos ler aqui, ó. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Mas agora me dizes, para ir até o meu senhor e diz-lhe, Elias está aqui? Olha o que ele vai dizer para Elias. Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Então já havia a ideia de que Elias seria levado pelo Espírito. E eles não sabiam para onde, eles não tinham ideia para onde seria levado. Isso já era algo comum, ser arrebatado. Se eu for dizer a Acabe, ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde minha juventude. Agora, olha esse outro diálogo aqui. Ó. Veja o que os ajudantes de Eliseu sugeriram a ele após o arrebatamento de Elias. Vamos lá. Ó. Olha, nós, teus servos, temos 50 homens fortes. Deixa-os sair à procura do teu mestre. Então, o que eles tinham em mente? Que assim que Elias fosse arrebatado, ele não foi para o céu. Eles viram ele indo para o céu, como diz lá o texto. Mas eles sabiam que ele não tinha ido para morar no céu. Ele tinha ido para algum outro lugar. Ele foi transladado, arrebatado de um lugar para o outro. Ó, talvez o Espírito do Senhor o tenha levado e deixado em algum monte ou algum vale. Deixado algum monte ou algum vale. Então a ideia não é nova de ser arrebatado. Tanto é que eles já sabiam, né? Que já havia, por exemplo, o Obadias já sabia disso, né? Dessa história, que ele iria ser levado, ele iria sair dali, e havia a ideia de que Elias estava em algum lugar, tipo como se fosse um profeta aposentado, e colocou no lugar dele, né, Elias. E Eliseu, perdão. E Eliseu fala, não mande ninguém procurar, não quero que ninguém procure ele, deixa ele onde ele está. Deixa onde ele está, ninguém vai ficar procurando ele. Então, ainda que o texto fala que ele foi levado até o céu, eles sabiam que ele não estava no céu. Senão eles não iam ter essa ideia de ficar procurando um monte ou vale. Eles queriam procurar porque eles tinham a ciência de que Elias ele foi levado até o céu, como diz o texto, mas ele não foi até o terceiro céu, até o trono de Deus, ele foi até o céu ali, né? As aves do céu, né? As nuvens do céu. E dali ele foi para um monte ou algum vale, que era o que eles estavam pensando. E Eliseu fala, não manda ninguém não, né? Deixa quieto. Obadias já tinha a ciência disso, tá? E aí, quando a gente chega lá em Crônicas, 2 Crônicas 21, a gente sabe muito bem aonde ele estava. Ele estava lá em Judá, né? E aí ele envia a carta para Jeorão. 2 anos depois, Jeorão, ele morre, depois dessa carta ter sido enviada. Perfeito? Então a gente está aqui em Hebreus capítulo 11. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia acerca de Enoque, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Então você veja que a pessoa, que ela associa, né? Porque Deus tomou para si. Né? Tomar para si é transladar, Deus transladou. Né? E você vai dizendo, mas transladou para o céu. Né? Transladou para o céu. E aí eu digo que ele não foi transladado para o céu, ele simplesmente não experimentou, ele não viu a morte. Quando ele se deu por conta, ele já estava lá no Hades. Tá? Ele não experimentou uma morte natural. Ele simplesmente foi para o Hades. Como é que você sabe disso? Eu sei disso porque no capítulo 13 diz que todos estes morreram na fé. Tá? Todos estes morreram na fé. Todos esses quem? Ele está falando aqui. Abel, Enoque, Noé, Abraão. Todos estes morreram na fé. É isso.
E Moisés? Moisés morreu. É isso que diz lá em Judas, no capítulo 1, que o Satanás quis o corpo de Moisés. Então, se Moisés ele teve uma ressurreição que permite estar vivo até hoje, né? Então Jesus deixa de ser o primogênito deixa de ser o primogênito dos mortos, né? E Moisés passa a ser o primogênito dentre os mortos. Então Moisés morreu e não há nenhum registro da sua ressurreição, tá? Enoque diz que ele morreu, está aqui escrito, e Elias nós vimos, né, que o fato de ele ter sido arrebatado, ele não foi para o céu, ele foi para um outro lugar, mas ele não foi viajando pela terra, ele foi pelo céu. Tá? No redemoinho que ele levou no céu, de lá ele sumiu e apareceu em Judá e escreve uma carta para Georão, né? E Georão, 2 anos depois, ele morre. Perfeito, gente? Então é isso daí. As duas testemunhas não são Moisés, nem Elias e nem Enoque. As duas testemunhas são as duas casas de Israel. Valeu? É isso daí. Fica essa palavra em nome de Jesus.